Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e este é o canal Livros e Leituras. Se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário. Hoje é o terceiro vídeo da série Direitos do Leitor, onde estamos discutindo vários aspectos relacionados à nossa vida de leitura, né? Nós que somos leitores, apaixonados por livros, amantes dos livros, estamos discutindo aqui vários aspectos relacionados a isso, né? Várias características de um leitor, aquilo que fazemos, o que não fazemos, como lemos, quando lemos, por que lemos. É uma série de vídeos discutindo, acima de tudo, leitura, né? Nossa postura nas nossas leituras. Hoje é o terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre o direito de ler qualquer coisa e o direito ao bovarismo. Esse terceiro vídeo, como eu disse no vídeo anterior, é um pouco polêmico, porque trata de algumas questões relacionadas à leitura e estágios de leitura que às vezes nós não gostamos muito de tocar, né? Ou então nós evitamos tocar para manter aí talvez o politicamente correto, pode ser, para não ofender, pode ser, para não magoar pessoas, pode ser, para não perder inscritos no canal, pode ser, para que as pessoas não detonem a gente nos comentários, pode ser. Mas enfim, são questões que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou tentar ser mais objetivo, mas também não vou também pular questões por várias razões e também cortar o vídeo e matar a ideia, né? Mas nós vamos discutir hoje essa questão do direito de ler qualquer coisa e do direito ao bovarismo de uma forma diferente, porque eu vou usar mais citações do próprio autor, tá bom? A primeira questão que o Daniel Pennac no livro Como um Romance, que é esse livro que nós estamos utilizando para falar sobre os direitos do leitor, né? Esse livro aqui, escrito por Daniel Pennac, serve de base para as questões que nós estamos discutindo. Às vezes nós fugimos do que ele diz e às vezes nós concordamos, mas de qualquer forma, hoje nós vamos falar aqui sobre esses direitos. A primeira questão que se coloca, gente, na questão do direito, primeiramente, de ler qualquer coisa, é esse direito, se esse direito realmente ele é uma coisa que a gente pode assumir assim, com todas as consequências, né? Porque a primeira questão que se coloca sobre essa questão do direito de ler qualquer coisa é se qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, né? Se a gente precisa dar nome aos bois aí e deixar claro se esse qualquer coisa é qualquer coisa, ou o mais importante que nós vamos falar aqui é esse ler qualquer coisa em determinado momento, tá? A gente espera que depois de um tempo a gente consiga evoluir e não leia mais qualquer coisa, mas selecione melhor as nossas leituras. O Daniel Pennac começa discutindo, gente, na página 138 desse livro, a questão da seguinte forma. Ele diz o seguinte sobre essa questão, primeiramente, da literatura industrial, tá? Porque quando a gente fala de direito de ler qualquer coisa, a gente está pensando principalmente nas literaturas que são publicadas pelo mercado editorial, que tem interesses financeiros, que tem interesses só mercadológicos, que não estão preocupados em que você cresça como leitor e que você cresça como pessoa, né? Que a sua formação como pessoa não melhore, né? A partir das leituras que você faz. Então Daniel Pennac ele já abre o livro falando sobre a questão do gosto, a questão dos bons e maus romances, e ele começa colocando então a primeira questão aqui a ser discutida, que é a questão da literatura industrial. Ele diz assim na página 138, para encurtar, digamos que existe aquilo que vou chamar de uma literatura industrial, que se contenta em reproduzir ao infinito o mesmo tipo de narrativa. Debita o estereótipo em cadeia, faz comércio dos bons sentimentos e das sensações fortes, salta sobre todos os pretextos oferecidos pela atualidade para desovar uma ficção de circunstância, pela atualidade e se dá a estudos de mercado para colocar, segundo a conjuntura, tal tipo de produto capaz de inflamar tal categorias de leitores. Aqui nessa primeira questão ele fala da literatura industrial, ele não se refere especificamente à ideia do Theodor Adorno no livro Dialética do Esclarecimento, onde o último capítulo do livro, se eu não me engano, é dedicado à indústria cultural, que é essa indústria que produz bens culturais, né, que produz aquilo que nós consumimos em termos de cultura.
Mas aqui a gente pode pensar diretamente na teoria do Theodor Adorno, daquela indústria cultural que produz bens de consumo para determinados nichos culturais, e que é um tipo de bem cultural feito para vender, feito para ganhar dinheiro. Então, assim, o autor já coloca aqui que esse tipo de literatura industrial, ele é uma literatura estereotipada, ele é uma literatura que faz comércio de bons sentimentos, é uma literatura que procura divulgar um monte de sentimentalidades banais, é um tipo de literatura que só se preocupa em provocar sensações, não está preocupado com o que você pense, é um tipo de literatura que se utiliza de pretextos de atualidade, temas contemporâneos, para te dar a ideia de que ele é um grande livro, mas na verdade ele só é um engano, porque ele se utiliza de um tema contemporâneo simplesmente como pretexto para que você compre, para que você gaste seu dinheiro. Não está nem um pouco preocupado com a qualidade literária do texto, mas apenas com que você gaste o seu dinheiro, com que você compre. Esse é o interesse do mercado, fazer com que você gaste, não que você pense. Tá? Uma outra coisa que ele coloca aqui nessa questão é que também esse tipo de ficção é um tipo de ficção de circunstância, né? Essa literatura industrial, que é essa literatura que a gente costuma ver rodando por aí, um monte de porcaria, é uma literatura que também utiliza, ela também se utiliza de um monte de uma conjuntura, de um produto, né, que é feito para inflamar. Ela não é feito para você pensar, não é feito para você crescer. E é uma ficção de circunstância. É uma literatura feita para durar aquele momento. É o que mais a gente percebe na questão da literatura, essa literatura de mercado, essa literatura como produto da indústria cultural, que é uma literatura feita para vender, para ganhar dinheiro, como já disse várias vezes, vou repetir, é que ela é feita de circunstância, é uma literatura que chega e some, chega e sai, é uma literatura da moda, é uma literatura que aparece e vem com aquela impressão de super clássico, de super livro, de um livro que eu tenho que ler, senão eu não vivo. E na verdade, um mês, 2 meses depois, surge um novo lançamento, também produto da indústria cultural que quer o seu dinheiro, o livro desaparece. Era um livro impressionante, né? Era aquele livro extraordinário que a gente falava que ia durar para sempre. E na verdade o livro não durou um ano. E depois foi esquecido, caiu no esquecimento, porque de fato, se há alguma coisa que caracteriza essa literatura industrial, é que ela não permanece. É uma literatura que não dura. É uma literatura que a gente lê hoje, o ano que vem a gente nem lembra que ela existe, né? Uma outra característica que o Daniel Pennac coloca aqui no livro sobre o direito de ler qualquer coisa, porque o Daniel Pennac deixa claro o seguinte: nós temos o direito de ler qualquer coisa, mas desde que nós entendamos o que qualquer coisa quer dizer. Então ele já disse uma coisa aqui muito importante sobre esse qualquer coisa, que é essa literatura industrial feita para ganhar seu dinheiro. Outra coisa que ele vai falar é sobre bons livros e maus livros. Aí essa questão polêmica demais, né? Que muita gente trata assim como se fosse um absurdo separar literatura boa, literatura ruim. Aí vem aquela pergunta que alguém vai fazer: mas o que define se um livro é bom, se um livro é ruim? Gente, há várias formas de se determinar a qualidade de um livro. Há várias formas de se dizer se um livro é bom ou um livro é ruim. É que a gente não quer ver, a gente quer ser enganado, a gente quer ser iludido. A gente quer ler porque aquilo impressiona e a gente quer achar que aquilo dali é uma grande literatura porque quer bancar o bacana para todo mundo. A gente quer bancar o intelectual para todo mundo. Então a gente quer sustentar nossas ilusões para dar a impressão de que nós somos grandes leitores. Na verdade, não somos. Nós temos muitas vezes que admitir, essa pessoa que é iludida tem que admitir que ela não é uma grande leitora. Ela é leitora de produto mercadológico feito para durar um mês. Não é uma leitor de uma literatura feita para durar, como Dante, como o John Milton, como outros, uma grande literatura. A literatura circunstancial. Essa literatura circunstancial que a gente precisa admitir que ela é má literatura. Ela é má, ela é péssima, ela é de péssima qualidade. Ela explora algumas coisas simplesmente com o interesse de que você ganhe dinheiro. Mas nós não vamos ficar só no aspecto crítico e também negativo da questão não, tá? O Daniel Pennac, então, na página 139, vai dizer o que é esse livro bom e o que é esse livro mau, segundo ele, né? Segundo o Daniel Pennac, o livro bom é o livro ruim, a separação entre livro bom e livro ruim, ele coloca assim. Por quê? Né? Porque eles não valorizam a criação. Livros ruins não valorizam a criação, mas a reprodução de formas
pré-estabelecidas, porque são uma empresa de simplificação, quer dizer, de mentira. Só que a gente já pode parar e no final ele diz assim, nem a realidade que ele pretende mostrar, ele mostra. Então, na verdade, por que é má literatura? Porque é uma literatura que só trabalha com formas pré-estabelecidas, não tem nada ali de novo, trabalha com simplificação, para simplesmente ser mais fácil de engolir. É uma literatura que é mentirosa porque te engana, não te mostra a verdade, não te mostra aquilo que retrata de forma verídica, mas ela te mostra aquilo de forma totalmente distorcida, porque se te mostrar a verdade, você não compra. Se te mostrar a verdade, você não lê. Então ele tem que mentir para que você possa comprar. Essa é a literatura má, a literatura ruim, a literatura que não faz bem, uma literatura que é perda de tempo. Tá? Eu sei que muita gente nem vai se desinscrever do canal depois de ouvir isso, mas tudo bem, eu tenho que ter pelo menos fidelidade àquilo que eu acredito que é o correto, né? Então, se a pessoa quer continuar lendo qualquer coisa, leia qualquer coisa. E aí vem, os automatismos, é uma literatura totalmente automática e que esconde a realidade. Qual a diferença fundamental entre um bom livro e um mau livro? O bom livro ele vai te mostrar a realidade, ele vai te mostrar os fatos, ele vai te apresentar grandes coisas independente de formas pré-estabelecidas. A má literatura não, ela é literatura de engano, ela é literatura de distorção, porque é uma literatura feita para você comprar, ela não está preocupada com a verdade, né? E uma outra coisa que o Daniel Pennac coloca, na questão relacionada ainda ao direito de ler qualquer coisa, é que há estágios na leitura. Então esse é o ponto positivo, mais ou menos positivo, do que ele coloca nos direitos do leitor aqui, né? Na página 140, ele vai dizer o seguinte, olha, um dia, procuramos os escritores, procuramos a escrita, abandonamos simples colegas de brincadeira, reclamamos companheiros de ser. A anedota, a anedota pura não nos satisfaz mais. Chegou o momento em que pedimos ao romance uma outra coisa que não seja a satisfação imediata e exclusiva de nossas sensações. Aqui ele é brilhante, porque ele vai dizer o seguinte: no começo, nós procuramos livros que são companheiros de brincadeira. Como nós procuramos amigos na infância para brincar, na adolescência para brincar, para se divertir, para passar tempo, para jogar videogame, para jogar bola, para jogar bets. Só que a gente cresce, a gente já não quer mais um amigo para sair para brincar. A gente quer um companheiro de ser, alguém que esteja com a gente, baseado em outros critérios, né? Então aí que é o fundamental. Por quê? Porque na leitura é a mesma coisa. Na nossa adolescência de leitor, na nossa infância de leitor, a gente lê qualquer coisa, a gente lê o livro que cai na mão, a gente lê porque aquilo produz sensações, porque aquilo é um companheiro de brincadeira, a gente pega um livro para se divertir, para brincar, ou que a gente goste, só questão de gosto. Mas na verdade a gente tem que crescer, gente. A gente tem que crescer como leitor e começar a ler coisas que já não são mais companheiros de brincadeira, são companheiros de ser, são livros de formação da nossa personalidade, são livros que nos formam o caráter. São livros que nos ajudam a ser pessoas melhores, ou a enxergar a realidade de forma mais coerente, de forma mais realista, de forma mais verdadeira, engolindo aquilo que a realidade nos dá, que a gente às vezes não gosta. O problema desse leitor infantil é que ele vai engolindo um monte de coisa, um monte de mentira, porque a realidade dói, a realidade pesa. Então a gente pegar um Dostoiévski, um Marcel Proust, pegar um Miguel de Cervantes, pegar um John Milton, como eu citei, um Dante Alighieri, a gente pegar grandes autores, né, clássicos ou contemporâneos, mas que são grandes obras, como João Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, grandes obras desses autores, às vezes a gente não quer digerir aquilo, a gente quer passar por cima. Então é mais fácil se manter na infância de leitor e continuar lendo qualquer coisinha que aparece pelo meio do caminho mesmo, né? Que aí é é o mais fácil, é o mais confortável. Qual é a questão que eu quero deixar para vocês aqui? Gente, se você ainda está na sua infância literária, está lendo livros bem bobinhos, tudo bem, né? O que é importante, para resumir, é você entender que há fases de leitura. No começo você lê qualquer coisa, no começo você lê bobagens. Eu comecei lendo na minha vida Max Lucado, Laí Ribeiro, eu comecei lendo um monte de coisinha. E depois a gente vai crescendo, e a gente vai lendo outras coisas, a gente vai evoluindo.
O que não pode, qual que é a questão? Eu tenho o direito de ler qualquer coisa? Tenho o direito de ler qualquer coisa. Mas eu também tenho o direito de evoluir. Eu tenho o direito de crescer. Eu tenho o direito de sair de um PS Eu Te Amo para ir para um João Guimarães Rosa. Eu tenho o direito de sair de um livrinho bobinho para ir para um livrinho peso pesado, né? De um livrinho de qualidade. Então eu tenho esse direito também. O problema é que nós só queremos o direito de ler qualquer bobagem. Mas quando nós falamos, mas você também tem o direito de ler grandes obras. Ah, não, mas é difícil, mas é chato. Mas aí que vem a questão mais importante. Justamente esses livros difíceis, esses livros pesados, são desafios. E esses desafios são caminhos de crescimento. Quando eu pego um livro de filosofia difícil, eu tenho que entender que ele é um caminho de crescimento. Eu não cresço se eu continuo na minha zona de conforto lendo qualquer coisa. Eu cresço quando eu começo a enfrentar desafios. Quando eu fui ler João Guimarães Rosa pela primeira vez, o Grande Sertão Veredas, que eu li 2 vezes, mas a primeira vez que eu li Grande Sertão Veredas, foi um desafio absurdo, muito difícil. E eu terminei e depois li mais uma vez, já mais maduro. E a leitura foi muito melhor, claro. Só que foi um desafio. E o importante é dizer, a gente só cresce com desafios. A gente só cresce quando é desafiado. A gente só cresce quando a gente supera desafios que se colocam pra gente. Se você não encara um livro como um desafio, você vai continuar lendo bobagem literária o resto da sua vida. Então você tem que encarar livros difíceis como desafios e a partir deles você crescer. Beleza? Não fica chateado se não concorda com o que eu estou falando, ninguém tem que concordar. Pode deixar no comentário a sua opinião a respeito dessa questão que o Daniel Penac coloca aqui no livro Como Romance. Eu reproduzi exatamente as ideias que ele apresenta aqui, tá? Nesse caso, me mantive fiel às ideias do autor, tá? Literatura tem o direito de ler qualquer coisa, sim, mas literatura, essa qualquer coisa em geral, é literatura de mercado, literatura mercadológica, produto da indústria cultural feita para vender, feita para ganhar seu dinheiro e não está nem preocupado com você como leitor. Não está preocupado com a sua cabeça, está preocupado com o seu bolso. Essa é a preocupação da literatura industrial, essa é a preocupação da indústria cultural que produz bens culturais só para ganhar seu dinheirinho, tá? Não está preocupado com a sua cabeça, nem com a sua alma, nem com o seu coração, está preocupado simplesmente com o seu bolso. E aí você vai gastando todo o seu dinheiro lendo bobagem. Então tomara que você consiga evoluir, crescer, encarar desafios e ler literatura de mais qualidade, tá bom? O outro direito é o direito ao bovarismo. Esse direito aqui eu vou ser bem mais curtinho, porque nós já falamos muita coisa relacionadas a esse bovarismo no começo desse vídeo, tá bom? O autor ele define o bovarismo da seguinte forma. Ele diz o seguinte sobre o bovarismo. O que é bovarismo? Né? Lógico, a gente já pensa em Madame Bovary, é um termo que surgiu a partir do Madame Bovary, do Gustave Flaubert, um autor francês, que disse... e o bovarismo ele define assim, tá? O Daniel Penac, ele define assim. A grosso modo, o bovarismo é esta satisfação imediata e exclusiva de nossas sensações, né? Então quer dizer, eu tenho direito ao bovarismo, então o que isso quer dizer? Eu tenho direito a ler simplesmente para satisfação imediata e exclusiva das minhas sensações. Né? Eu quero satisfazer as minhas sensações a partir da leitura, então eu tenho o direito de ler exclusivamente para saciar necessidades emocionais. Ponto final. Né? A imaginação infla, os nervos vibram, né? O coração se embala, a adrenalina jorra, a identificação opera em todas as direções e o cérebro troca momentaneamente os balões do cotidiano pelas lanternas do romanesco. Então, o que é o bovarismo, grosso modo? Bovarismo é essa leitura focada exclusivamente na imaginação, na produção de sensações, onde os nervos vibram, o coração se emociona, né? A adrenalina jorra. Esse é o tipo de leitura. Todos nós já fizemos esse tipo de leitura uma vez, ou várias vezes, ou fizemos durante um tempo muito longo, né? Talvez tem gente que até, desde quando se conhece por leitor, só lê para procurar sensações. Então ele só lê um livro se ele souber que aquele livro produz determinadas emoções. E aí esse é o direito ao bovarismo. O importante dizer então sobre o bovarismo. Sobre esse direito de ler simplesmente para a busca de sensações, de emoções, de adrenalina, de ver o coração balançar. Primeira coisa importante é dizer o seguinte, que esse é um estágio, tá? É um estágio na leitura, é um estágio na vida do leitor. Eu tenho estágios como leitor. Eu já tive
vários estágios, estou em outro estágio, mas tem muitos estágios ainda pela frente para mim. Tá? Eu tenho muito ainda o que aprender como leitor. Só que eu preciso entender que esse estágio de ler simplesmente por buscar sensações é um estágio que tem que ser superado também. É um estágio que todos nós vivenciamos mais cedo ou mais tarde na nossa vida, todos nós lemos procurando sensações, emoções. Quando um autor nos impressiona, a gente procura ler mais livros daquele autor, procurando aquela mesma sensação, mas isso é um estágio, tá? Isso daí passa. Tá? Nunca você vai conseguir passar o resto da sua vida lendo coisas que te emocionam. O que te emociona hoje não vai te emocionar daqui a 5 anos ou tanto faz, né? 10 anos. Outra coisa importante sobre isso é dizer o seguinte: se você tem pessoas à sua volta que leem, e ela está nessa fase de ler simplesmente por procurar sensações, emoções, e não para intelecção, para o raciocínio, pensamentos filosóficos, bases concretas, pensamentos racionais, é simplesmente emoção, é importante não julgar essa pessoa no sentido de ou ela lê livros bons ou ela não lê mais. Ou a pessoa lê livro de qualidade ou ela não lê mais. Por quê? Porque senão você mata o leitor. Né? E eu lembro que quando eu lia esses livros, eu leio muita bobagem ainda hoje também, né? Mas ainda eu lia bobagem sempre, muita bobagem sempre. Se alguém dissesse pra mim naquela época assim que eu não era leitor, você não sabe ler, você só lê porcaria, eu acho que eu teria morrido como leitor. Então foi bom que eu tivesse lido, ninguém tivesse criticado, mas tivesse me apresentado outros autores. Tá? E quando me apresentaram outros autores, eu encontrei nesses outros autores também caminhos. Então é importante dizer, se você está no estágio de leitura de bobagem, de inicial, que você só lê mesmo qualquer coisinha, entenda que essa fase vai passar. Mas se você não passou dessa fase ainda, respeite, continue, mas procure também abrir espaço na sua cabeça para ler outras coisas e poder crescer, tá? É importante que a gente não mate no leitor, tentando matar o leitor ruim, a gente mate o leitor. Isso é que não pode acontecer, é importante ficar claro aqui. A gente tem a ideia de que a gente quer que as pessoas melhorem como leitor. Eu quero melhorar como leitor. Mas para mim melhorar como leitor, eu não posso morrer como leitor. Eu tenho que estar vivo como leitor. Né? Então, às vezes, uma crítica mata. Então, é melhor, às vezes, deixar a pessoa lendo qualquer coisa e apresentando aos poucos outras opções, tá? De maior qualidade. E, por último, é importante a gente pensar o seguinte, né? Você tem que respeitar seus estágios de leitura. Você tem que respeitar suas fases. Se você está numa fase de ler qualquer coisa, de ler bobagem, de ler porcaria, continua lendo. Uma hora, desde que você se abra para outras opções mais difíceis ou de mais qualidade, uma hora você vai pegar gosto. Então, assim, ou pode pegar gosto, né? Talvez não pegue gosto, continue lendo bobagem o resto da vida. Como Schopenhauer disse, vai ler até emburrecer. Mas, enfim, procure respeitar seus estágios e também procure dar margem na sua vida de leitor para outros tipos de leitura, tá? Mas eu já me repeti muito sobre isso. Eu quero concluir dizendo o seguinte, tá? Que é o mais importante aqui. Gente, se você quer crescer como leitor, procure ler as melhores obras dos melhores autores. Esse é um conselho que eu dou para você para finalizar aqui esse vídeo. Você quer crescer como leitor? Procure ler as grandes obras. E quais são as grandes obras? Procure conhecer os grandes autores. Procure conhecer aquelas... Não fica lendo... Gente, a gente perde tanto tempo lendo o livro mais vendido, livro mais não sei o que, livro mais não sei o que lá. Gente, é muito mais de bobagem. E e menos de qualidade. Então a gente tem que pensar assim. Você quer crescer como leitor? Para concluir, procure ler os melhores livros dos melhores autores. Porque nem também os melhores autores também não escreveram, todos os livros que eles escreveram são excepcionais. Nem Machado de Assis conseguiu ser excepcional em tudo. Nem Guimarães Rosa conseguiu ser excepcional em tudo. Nem Dostoiévski conseguiu ser excepcional em tudo. Então, assim, cada um desses autores tem suas obras-primas, suas obras mais importantes. Procure ler as obras mais importantes dos melhores autores, tá bom? E olha, nós nos vemos, se você não concordou com nada desse vídeo, deixe no seu comentário, tá bom? A gente tá aqui não para impor ideias, mas para discutir a partir dessas ideias que foram colocadas aqui. Deixe no comentário aí a sua opinião a respeito desse tema de hoje, esses dois temas de hoje.
tá? E nós nos vemos no próximo vídeo sobre... No próximo vídeo nós vamos falar sobre dois direitos interessantíssimos, que é o direito de ler em qualquer lugar e o direito de ler uma frase aqui ou outra ali. Essa questão de ler frases soltas vai ser explicado melhor no próximo vídeo, tá? Nós vamos discutir então o direito de ler em qualquer lugar e o direito, que vai ser engraçadíssimo, e o direito de ler uma frase aqui e outra ali, que é o direito de ler frases soltas. Nós vamos contextualizar esses direitos e também dar alguns exemplos para que fique melhor para vocês compreenderem, tá bom? Então nos vemos no próximo sábado. Fui!